Vamos mergulhar numa história do Brasil que pouquíssima gente conhece. Um acontecimento que veio antes do seu tempo e que desafiou a ordem de uma nação inteira. Para começar, olha só para essas duas datas. Na direita, a gente tem a famosa Lei Áurea, 13 de maio de 1888, o dia que aboliu a escravidão no Brasil inteiro. Mas na esquerda tem algo impressionante. 16 de abril de 1888. A cidade de Espírito Santo do Pinhal libertou todas as pessoas escravizadas quase um mês antes do resto do país. E isso, claro, levanta a grande pergunta que guia nossa análise. Como isso foi possível? O que aconteceu lá em Pinhal que acelerou o fim de um sistema tão brutal que durou séculos? Então, o que exatamente fez de Pinhal esse lugar tão pioneiro? Uma cidade realmente à frente do seu tempo. Bom, para colocar as coisas em perspectiva, é importante saber que Pinhal não foi a primeira de todas no Brasil, tá? Essa honra pertence à província do Ceará. Mesmo assim, o que aconteceu em Pinhal foi um movimento municipal muito poderoso, muito significativo. Mostrou que a mudança podia sim vir de baixo para cima. E para a gente entender de verdade por que a história de Pinhal é tão especial, a gente precisa dar uma olhada no cenário do Brasil todo naquela época. Por séculos, o Brasil foi construído em cima da escravidão. Milhões de africanos foram trazidos à força e tratados como mercadoria. A campanha pela abolição foi uma luta muito longa, que enfrentou interesses econômicos gigantescos e uma cultura que estava, infelizmente, muito enraizada na exploração. Isso aqui ilustra muito bem como a abolição nacional não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo lento, gradual. A Lei Eusébio de Queiroz, depois a Lei do Ventre Livre, aí a Lei dos Sexagenários, cada uma foi um passinho, sabe? Mas um passo muito calculado que na prática acabou prolongando o sistema por décadas. Agora sim, vamos voltar para Pinhal, porque lá um grupo de abolicionistas decidiu que esse ritmo do país, simplesmente não dava mais para esperar. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, esse era o número de pessoas escravizadas na cidade pouco mais de um ano antes da libertação. Mais de 1000 vidas. Vidas que pertenciam à elite local, capitães, coronéis e até um barão. A iniciativa partiu de figuras importantes. O vigário da cidade, o Dr. Montenegro, fez essa proposta ousada na Câmara Municipal. A ideia foi logo abraçada pelo presidente da Câmara, o capitão Lúcio Ribeiro da Mota, e eles até criaram o tal Livro de Ouro para oficializar o apoio da comunidade. E aqui a coisa fica bem concreta. Em 25 de março de 1888, um grupo de grandes fazendeiros deu um passo gigantesco. O barão da Mota Paz, sozinho, libertou 120 pessoas. No total, foram 252 pessoas libertadas sem condição nenhuma naquele dia, com direito a uma grande festa na cidade. Esse ato gerou uma expectativa enorme, claro. A libertação total de todos os outros foi marcada para 10 de abril, mas a data chegou e nada aconteceu. Isso criou uma tensão imensa. Começaram a acontecer fugas em massa das fazendas, uma agitação que prejudicou as lavouras e isso pressionou as autoridades a encontrar uma solução final e imediata. E foi essa pressão toda que culminou no dia 16 de abril, o Dia da Liberdade para o Pinhal. Para a gente sentir o clima da época, tem esse relato de um jornal, o Diário de Campinas. Ele descreve um entusiasmo e regozijo indiscutível. Dá para imaginar a alegria que tomou conta da cidade, né? E a celebração foi gigante. Foram 2 dias de festa. Ruas enfeitadas, passeatas com música, discursos emocionados. A cidade parou para comemorar um marco. O jornal da época até destacou que não teve nenhum incidente, só uma celebração digna da gloriosa tarefa. Mas a celebração pública é uma coisa, a experiência pessoal é outra, bem diferente. Vamos agora ouvir a história de um ex-escravizado, a voz de quem viveu essa realidade na pele. Vamos conhecer o Gabriel, que era apelidado de Bié. Ele foi um homem escravizado em Pinhal, e as memórias dele foram registradas mantendo o jeito original dele de falar, o que nos dá um vislumbre autêntico e muito poderoso da vida dele. A primeira história do Bié é um lembrete muito sombrio da brutalidade do sistema. Ele conta como um homem chamado Bastião, que tentou fugir, foi espancado até a morte por ordem do feitor. A imagem final, de enterrar o corpo debaixo dos pés de café carregado de fruta vermelha, é simplesmente devastadora. E aqui o Bié nos dá uma reflexão muito profunda.
Quando foi parabenizado pela liberdade, a resposta dele é melancólica. Para ele, a verdadeira libertação não era da lei dos homens, mas a da morte. Nós, cativo, ficamos mesmo liberto, porque vamos para a casa de Nosso Senhor. É um contraste gritante com a celebração que acontecia nas ruas. Mostra que as correntes físicas podem até ser quebradas, mas as cicatrizes da alma, essas permanecem. A história de Pinhal é sobre coragem, sem dúvida, mas a de Bié nos lembra que a liberdade é muito mais complexa do que uma data no calendário. E isso nos deixa com uma pergunta: por quanto tempo as cicatrizes de um sistema tão brutal realmente permanecem?